Olá, o Imóvel Class TV está começando. E no programa de hoje, arquitetos falam sobre os seus projetos dedicados às mulheres. Sandro Jasnieves realizou uma pesquisa com diversas clientes e descobriu que elas querem espaço para cuidar do corpo. Andréa Magalhães saiu do óbvio e desenvolveu um projeto para não dar briga entre o casal. Quer comprar a casa própria? No estúdio vamos falar sobre financiamento imobiliário. E no programa de hoje a gente traz também uma reportagem especial sobre o mercado público de Porto Alegre, que resistiu a mais um incêndio. Você vai entender por que uma reforma no prédio realizada na década de 90 foi fundamental para conter a propagação das chamas. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Sábado, 6 de julho de 2013, um curto-circuito em um restaurante provoca um incêndio que atinge 20% de um dos prédios mais estimados do Rio Grande do Sul. As chamas assustam, mas a construção resiste firme e forte. Você acompanha agora no Imóvel Class TV uma reportagem sobre a história do mercado público de Porto Alegre e os detalhes da reforma que evitou um estrago ainda maior. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1869. O mercado tinha uma função a cumprir, servir de abastecimento para uma capital que iniciava uma fase de prosperidade. A história está registrada em um livro escrito por Rafael Guimarães. O mercado surge num clima de prosperidade para centralizar as operações, para organizar as operações de abastecimento. Junto ao rio, não é? E a partir dali o estado teve um desenvolvimento muito grande porque Porto Alegre se aproximou das colônias, né? Em 1912, o mercado enfrenta o primeiro incêndio. O pátio central foi devastado, mas o edifício pouco sofreu. Em 1941, uma enchente inunda Porto Alegre. O mercado mergulha nas águas do Guaíba. Apesar do prejuízo, as portas reabriram em menos de um mês. Décadas depois, mais dois incêndios, um em 1973 e outro em 1979. Decorrentes aí do descaso, aí da precariedade completa das instalações, fios expostos à umidade, botijões de gás mal colocados, dificuldade de acesso, cheio de puxadinhos e tal. Então ali o mercado já era uma bomba relógio. Sérgio é dono da Banca 38. O negócio começou com o avô, passou pelo pai e agora está nas mãos dele. O empresário lembra bem dos incêndios ocorridos na década de 70. Foi chocante, horrível. A gente vê tudo que a gente tem acabado, né, cara? Na semana passada, um novo susto. O incêndio parecia devastador, mas o mercado não era mais o mesmo. O prédio não estava tão vulnerável. Na década de 90, o mercado público de Porto Alegre passou por uma grande reforma, que foi concluída em 1997. As mudanças realizadas naquela época neste prédio ajudaram muito a conter as chamas que no início pareciam ter capacidade para transformar esta fortaleza em cinzas. Este foi um dos arquitetos responsáveis pela reforma que substituiu toda a fiação elétrica. Os botijões de gás que antes ficavam dentro do prédio foram enterrados do lado de fora. A central de gás, por exemplo, não está dentro do mercado público, está lá na praça, ali do lado da estação Transurb, ali enterrada e tal, com toda a segurança possível. No teto foi instalada esta cobertura de metal bem difícil de queimar, tanto é que ficou intacta. A cobertura é um sanduíche de poliuretano, de alumínio com poliuretano, e a estrutura da cobertura é feita de aço, aço cortem, que se chama. Aço, para entrar em ruptura, precisa de uma quantidade de energia muito maior, né? Quantidade de fogo durante muito mais horas e muito mais intenso. Entre o prédio e a cobertura foram criados vãos que ajudam a ventilar e resfriar a temperatura interior, o que contribuiu para evitar um superaquecimento e também para facilitar a saída de fumaça durante o incêndio. São grandes venezianas, por assim dizer, que garante a ventilação de todo esse espaço do pátio interno, que é um espaço bastante grande aqui, né? E assim, com a ajuda de uma qualidade construtiva centenária e o reforço de uma reforma criteriosa, o mercado continua em pé. Esse telhado aí, se fosse o outro de antigamente, tinha botado o mercado abaixo. E o mercado realmente é uma fortaleza, a construção tem uma solidez impressionante, né?
sonho da casa própria está sendo realizado por um número cada vez maior de brasileiros. E quem ainda não conseguiu comprar a sua casa própria, não desiste desse sonho. Para essas pessoas, é a nossa entrevista desse sábado aqui no Imóvel Class TV. Hoje a gente vai falar sobre financiamento imobiliário. Nosso entrevistado é Vanderlei Corrêa Moraes, gerente da agência Poupex da Rua da Praia, aqui em Porto Alegre. Bem-vindo, tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, muito obrigado por essa oportunidade de estar novamente aqui. Pois é, eu queria começar lhe pedindo para nos explicar para os telespectadores o que é a Poupex. É uma associação de poupança, é isso? A Poupex é uma associação de poupança e empréstimos. É uma empresa privada, aberta ao público em geral, criada há 23 anos. Ela tem abrangência em todo o território nacional. É um agente do sistema financeiro de habitação. É um agente financeiro no sistema financeiro habitacional. A Poupex já financiou mais de 80 mil imóveis. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. E nós temos mais de 1.500.000 associados, mais de 1.500.000 poupadores da poupança Poupex. Quer dizer, essas pessoas se associam à Poupex, fazem uma poupança com um sistema de poupança e aí podem financiar os seus imóveis. Nós não temos nenhuma exigência para fazer o nosso financiamento imobiliário, né? Porém, nós temos os dois grandes produtos, é a poupança Poupex e o financiamento imobiliário Poupex. Agora, quem é que pode participar? E quem é o público? Qual é o perfil do público da Poupex? Qualquer pessoa pode se associar à Poupex. Pode ter uma poupança Poupex, qualquer pessoa pode fazer um financiamento imobiliário Poupex. Nós temos um público preferencial, que é o público militar, que a Poupex é uma empresa vinculada ao Exército. Tá? Então, nós temos, preferencialmente, a Poupex foi criada para facilitar o financiamento imobiliário para o público militar. Porém... Surgiu com esse objetivo. Com esse objetivo, esse foi o objetivo inicial. Porém, ela cresceu muito, ela se tornou um agente financeiro do sistema financeiro da habitação. A Poupex hoje ocupa a 7ª posição no ranking da BCIP. Tá? E nós temos todos esses poupadores aí que nos permite fazer um financiamento imobiliário em boas condições. Quais são as diferenças da Poupex em relação ao resto do mercado? Olha, eu diria que o nosso principal diferencial é o nosso atendimento especializado. Nós recebemos nossos clientes na porta da nossa agência e consideramos qualquer mutuário nosso, qualquer cliente, seja um financiamento de pequeno valor até um de maior valor, como se fosse o nosso principal cliente. Uhum. Então, o nosso atendimento preferencial é especializado, nossos atendentes são especializados em financiamento imobiliário, têm condições de auxiliar o cliente no melhor negócio. Também temos a agilidade dos processos. Agilidade na liberação do crédito. Porque isso é uma coisa importante, né? Às vezes a pessoa escolheu o imóvel e muitas instituições bancárias trancam, fazem muitas exigências. Né? É que nós só trabalhamos com financiamento imobiliário. Então, nosso cliente entra, acabou de fazer uma proposta de financiamento, nós já estamos trabalhando nisso. Então, nós temos a possibilidade de aprovar esse financiamento com agilidade e mesmo depois, no prosseguimento, até chegar no contrato com rapidez. Uhum. E as nossas taxas de juros estão entre as melhores do mercado também. Bom, hoje a gente está conversando aqui no Imóvel Class TV sobre financiamento imobiliário Poupex. A gente já volta com esse assunto, a gente segue essa entrevista daqui a pouquinho, mas antes confira as informações do Minuto Cresci de hoje. A parceria que o Pacif estabeleceu com uma escola para trazer para os corretores do Rio Grande do Sul cursos de inglês básico e cursos de mídias sociais para trabalhar os sites do corretor, os sites de imobiliárias, preparando-os para a Copa, para receber, né, em todos os segmentos de vendas, de locação, né, de parcerias que alguma outra imobiliária queira ter com as imobiliárias locais. Tá? Então, isso é o que a gente está trazendo já em agosto. Primeira semana de agosto está no ar esses dois cursos, né, uma vez por semana, toda quinta-feira à noite, uma semana em inglês e na outra semana mídias sociais. É isso aí que a gente está preparando para o Pacif já agora no mês de agosto, que é o mês corretor, né? Essa é a nossa presente, vamos dizer assim, para o corretor de imóveis.
Ambientes pensados para as mulheres. O arquiteto Sandro Jasnieves realizou uma pesquisa com mais de 30 clientes e descobriu os desejos delas para suas casas. E elas querem espaço para cuidar do corpo. E a gente pediu para elas elencarem o que seria interessante dentro de uma área de lazer, uma área de relaxamento, o que elas gostariam de ter quando elas chegassem em casa, quando elas chegassem no seu condomínio, o que elas gostariam de ter naquele lugar. Existe um conceito que é o conceito da experiência, que é o conceito de ter espaços dentro de casa, onde a pessoa consiga ter não só uma experiência com aquele espaço, mas ela tenha uma experiência, uma experiência interior. E essa área de massagem, ela tem muito a ver com esse conceito que eu estava falando da experiência, né? Que é de trazer o uso do espaço residencial para o seu interior, né? Então é um uso mais íntimo mesmo, né? E muitas mulheres comentaram, eu acho tão interessante eu poder ter na minha casa um espaço de massagem onde eu fique, onde eu possa receber a pessoa e eu não me deslocar, né? Aí entram outras questões, segurança. Tem esse espaço que ele é mais voltado para a parte interior, né, com uma massagem, mas também tem a área do ter, né, de falar sobre as coisas que ela tem, e a mulher adora falar sobre moda, adora ter esses itens e poder conversar com as amigas sobre esses itens. Então esse espaço ele vem muito a calhar, assim, porque na realidade não é um closet do quarto da mulher, né? Mas é um closet onde ela vai ter as preciosidades, onde ela vai falar sobre tendência, onde ela vai falar sobre moda. A mulher tem esse poder de conseguir fazer tudo integrado. Então aqui tem um pouco dessa mistura do ter e o ser que a gente já vinha falando, e essa parte da bancada, que é uma bancada para maquiagem e uma penteadeira generosíssima, ela tem 4 metros de comprimento, é um sonho de consumo, porque a mulher pode aqui, enfim, se esbaldar, ter um espaço generoso para poder fazer a maquiagem, para poder arrumar o cabelo, enfim. E ao mesmo tempo, ela também está em contato com quem está usando esse espaço, né? Bom, então, saindo dessa primeira área que a gente conheceu, tem uma área que é uma área de um home, né? De um espaço para som, imagem, que é esse espaço. Bom, esse espaço tem um telão gigantesco, porque na verdade o espaço é muito grande, né? E não tem como não ter isso numa área de lazer como essa, né? Essa integração da lareira, né? De novamente elementos naturais, como essa parede verde, né? Ao mesmo tempo ela tem um recanto com lanternas penduradas que trazem uma coisa mais singela, né? Que também tem muito a ver com a mulher. Acho que uma área interessante também, muito interessante do espaço, é essa área de spa, né? Onde a gente tem uma área de uma prainha, né? E esse espaço com as esteiras, as chaises dentro dessa área molhada, traz um aconchego também para o espaço, né? E uma ideia de uso da água também. Esse espaço, ele é uma área de saúde, né, voltada para a parte de fitness, de equipamentos para fitness, super integrados com a paisagem, né, do entorno, né, que eu acho que fica muito mais agradável de malhar assim, né, com essa luz natural, que a gente tem uma parte toda envidraçada, tem esse entorno da piscina. Todo mundo tem o sonho da casa própria, né? Quem não sonha em ter sua própria casa ou seu próprio apartamento? Pois hoje aqui no Imóvel Class TV nós estamos falando sobre financiamento imobiliário Poupex
com o gerente da agência Poupex Rua da Praia, aqui em Porto Alegre, Vanderlei Corrêa Moraes. Já falamos um pouquinho da história da Poupex, Vanderlei. Eu queria falar agora das modalidades de financiamento. O cliente, quando chega na agência Poupex, o que ele pode financiar? Nós financiamos a aquisição de imóveis novos e usados, residencial ou comercial. Financiamos a aquisição de terrenos, financiamos a construção individual da casa própria e financiamos também o chamado plano empresário, que é uma modalidade do financiamento que é oferecido para o empresário construir seu empreendimento, né? A produção de um grande empreendimento. Talvez esse seja hoje um grande mercado que esteja pronto para ser realizado, né? Então, nós financiamos praticamente todas as modalidades do financiamento. Compra de terreno também? Compra do terreno, aquisição do terreno, né? E depois financiamos também a construção da casa própria. E os valores? Porque hoje um outro público que está se voltando também para financiamento imobiliário é um público com maior poder aquisitivo que às vezes quer construir um imóvel mais caro também, né? Não tem limite de valor, não. Até R$500 mil de avaliação do imóvel, ele está dentro do sistema financeiro da habitação. A gente pode usar o FGTS dele, nós operacionalizamos esse FGTS. A partir de R$500 mil, aí chamamos de faixa de mercado. Mas qualquer imóvel pode ser financiado, não existe teto de valor. Quais são os pré-requisitos para quem quer financiar pela Poupex? O pré-requisito é ele ter uma capacidade de pagamento, né? Ele ter o seu rendimento está dentro do valor de que ele deseja financiar. Então, a primeira coisa que o interessado tem que fazer é definir o valor do imóvel que ele quer comprar e o montante que ele quer financiar. E saber qual é o percentual do salário que ele pode comprometer com isso. Normalmente até 30% do que ele pode, isso aí é por lei, né? Ele não pode comprometer mais de 30%. Tá? Isso nós facilitamos quando o cliente vai à agência, nós fazemos uma simulação e auxiliamos ele a tomar essa decisão de qual o valor que ele poderá adquirir esse imóvel e qual o montante que ele poderá financiar. Ele pode financiar até 80%, normalmente. Né? Para o público militar pode chegar a 90%. Por que é tão importante poupar? E como é que a poupança pode ajudar realmente na aquisição, na realização desse sonho? O financiamento imobiliário, normalmente, é um compromisso de longo prazo. Então, quanto maior ele tiver uma poupança, maior vai ser essa entrada que ele vai dar para esse financiamento, para pagar esse imóvel. Quanto menor o financiamento, menor vai ser o seu encargo mensal. Tá? E isso vai possibilitar que ele pague em melhores condições. Bom, se a pessoa está querendo informações, né, já tem um imóvel em vista ou não, ou está pensando em começar esse movimento, né, de adquirir a casa própria, qual é a sua sugestão? Quer dizer, procurar a agência Poupex e buscar lá informações, precisa levar algum documento, que tipo de material? Olha, é interessante que leve o contra-cheque, porque com o contra-cheque nós vamos fazer a primeira análise, né? Isso é importante, porque aí nós vamos fazer uma simulação em cima de dados reais, né? E com essa análise, com esse simulador, nós já vamos orientá-lo a qual imóvel que deve buscar. Vocês têm um simulador que mostra exatamente o valor em cada prestação, do início ao fim, né, Vanderlei? Temos. No simulador ele vai saber da primeira prestação até a última. Quanto ele vai fazer de amortização por mês, qual o seu seguro e qual o seu juro que vai pagar. Vocês têm também um site, né? Quem quiser pode visitar primeiro o site da Poupex. Qual é o endereço? É www.casapropriapoupex.com.br. Ou temos também o nosso telefone 3225-0268 ou 3225-0269. E a agência que fica no Shopping Rua da Praia. E a agência que fica, né? na Rua dos Andradas, 985, fica ali no Shopping Rua da Praia. Nós oferecemos 1 hora de estacionamento gratuito para nossos clientes. O estacionamento é o estacionamento rotativo do próprio Shopping Rua da Praia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço esta oportunidade. Bom dia. Bom dia. Eu conversei com Vanderlei Corrêa Moraes, gerente da agência Poupex
Rua da Praia, sobre financiamento imobiliário Poupex. Em instantes tem mais Imóvel Class TV. Não saia daí. Nós seguimos falando sobre ambientes desenvolvidos para as mulheres. A arquiteta Andréa Magalhães saiu do óbvio e investiu em revestimentos ilustres diferentes. E uma coisa importante, tudo foi pensado para não causar briga entre o casal. Hello, boys and girls. My name is Fat Lip, and this is my friend Sammy the Salmon. What to do? Today, we're gonna teach you some fun facts. Nesse decorrer desses anos de profissão, eu tenho sentado para decidir o projeto com o cliente e eu já tenho uma linguagem de trabalho. Eu gosto de trabalhar sempre com cores claras, eu acho que as pessoas se sentem melhores nos ambientes mais claros e gosto de dar o conforto com algum tom. Mas realmente a inspiração da ideia foi porque eu tenho escutado e as clientes sempre dizem para mim: nossa, eu quero colocar aquele sofá branco que eu vi no teu projeto. Nossa, eu quero colocar aquele tapete branco. E assim a gente fica no decorrer escolhendo coisas bem claras. Eu acho que é uma percepção realmente, porque o claro, ele te remete a uma pureza, a limpeza. E eu acho que isso deixa o ser humano mais aconchegado. Claro que tu tem que ter um equilíbrio, que tu pode trabalhar com um pouquinho de cor para dar um aconchego, porque se tu entrar numa peça totalmente branca demais, tu não vai conseguir ficar dentro. Mas se tu pegares o mesmo branco e tu trabalhar com diversas texturas e iluminar de uma forma diferente, ele começa a dar um aconchego diferente. Então, uma pequena percepção, assim, e que eu tenho notado que no decorrer desses anos, realmente é o meu ponto forte, assim, do meu projeto e eu gosto de mantê-lo. Isso aqui, tu vê, é uma placa de cimento moldada, que no caso, a escolha dessa parede, eu escolhi exatamente a flor, porque como o ambiente é uma homenagem à mulher, a minhas clientes, a flor, ela remete à sensibilidade, à pureza e à delicadeza da mulher. Mas a gente poderia colocar, como eu disse anteriormente para vocês, eu gosto de trabalhar com o branco. E o branco, tendo uma textura, tu já consegue ter um aconchego dentro do ambiente. Então tu faz um efeito de luz em cima dessa textura e ela já dá o efeito de cor que tu precisa para essa ambientação, para esse aconchego. Poderia pintar se quisesse. Essa placa perfeitamente aceita qualquer pintura. A linguagem do projeto aqui é uma linguagem bem contemporânea, bem clean, as linhas são bem retas, mas como eu disse para ti, eu gosto de trabalhar esse conforto nos tons. Então aqui nessa parede eu usei um lagarto, que é um papel de parede 3D, que se tu olhares assim no reflexo da luz, ele parece ser cravejado de cristais, mas ele é liso. No passar da mão, assim, ele é bem lisinho. E hoje, assim, a gente tem uma infinidade de papéis de parede, que não só esse lagarto, como outras texturas, e a facilidade também de manutenção, porque se tu passares a mão com uma mão suja, tu vem aqui com um paninho e ele tá limpinho de novo. Então, às vezes, tu faz uma pintura, risca, tu tem que pintar de novo, daí mais um custo que tu tens. Aqui não, aqui tu passa um paninho e ele tem esse efeito glamour, digamos assim, dentro do ambiente, né? Mas ele é de fácil manutenção também. Então isso ajuda muito no projeto. Uma das coisas que seria um óbvio aqui no ambiente seria esse lustre eu colocar no meio da sala ou no meio de uma sala de jantar. Mas eu retirei ele e coloquei numa mesa lateral para dar um glamour no ambiente, né? Outro diferencial também, eu tenho uma poltrona clássica
e que normalmente o que usaríamos? Usaríamos um listrado ou um tecido adamascado. Eu peguei um veludo molhado que imita um couro de lagarto e coloquei nessa poltrona clássica. E aí tu quebra um pouquinho também, e aí que a gente consegue dar os detalhes no ambiente diferenciados. Eu acho bacana jogar com esses revestimentos. Ou até uma pele num puff. Ou, no caso aqui, ele está bem glamuroso, ele está bem feminino, cheio de detalhes, né? Mas a gente pode usar outros tecidos diferenciados que não precisa ficar tão feminino. Esse ambiente mesmo, eu poderia aproveitar o mesmo sofá e de repente colocar uma poltrona mais clean que pudesse dar para o casal e tá perfeitamente para sua sala. Não precisa só ser um espaço feminino, né? Vamos deixar claro isso. Senão daqui a pouco vão brigar comigo os homens. O que eu acho mais difícil é realmente de tratar com o casal, porque realmente na hora que a gente senta para traçar o projeto, para escolher o projeto, tem aquelas diferenças, né? Então às vezes o homem quer alguns produtos ou alguns objetos muito masculinos e a mulher vem com aquela proposta bem feminina. Para não dar briga, a estratégia é eu ter uma linha de trabalho, né? E dar opções para os dois. Então eu vou perceber que na hora da conversa o homem gosta de coisas mais brutas, mais fechadas, cores mais fechadas e a mulher não. Então eu já conhecendo o mercado, eu já sei de peças que eu poderia indicar para os dois que iria agradar os dois. Então é aquela jogada, o arquiteto ele tá já no mercado, ele conhece já as lojas, já tem os seus fornecedores e eu já sei bem onde encontrar isso. What do you say? All right. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, não perca a reapresentação do programa domingo às 9 da manhã. Um ótimo dia para você e até semana que vem.